assim, a maior dificuldade que eu estou tendo é quando eu consigo conversar com o cliente aceita a tese, se interessa, eu fecho o contrato com o cliente, aí chega a parte que ele entrega a documentação, né, para começar a iniciar os trabalhos. Então, ele faz aquela solicitação para o contador da empresa, né, e a partir daí começa a travar, né, porque a gente volta a entrar em contato, aí o cliente, não, pô, estou dependendo do meu contador, ele ainda não me mandou, e isso aconteceu já com vários clientes, né, que acabou que o trabalho empacou, né, nessa etapa da entrega da documentação. Então, esse é um ponto que eu venho tendo bastante dificuldade. Você já tentou, em alguns desses casos, né, para a gente mapear aqui melhor a situação, depois eu vou relatar que até escritório grande passa por isso, até grandes empresas passam por isso, né? Mas você já tentou, nessas empresas, você já fechou o contrato com o proprietário, tentar um contato direto com o contador? Olha, em uma delas, eu até, porque na verdade, até contar uma situação específica, né, que em uma dessas empresas, a cliente, né, estava conversando comigo e falou que o contador se sentiu ofendido porque ela não estava confiando no trabalho dele, e então até conversei da forma que você até comentou no curso, né, para não entrar em conflito com o contador. Não, isso é apenas uma brecha na lei, que a gente aproveita, mas o contador não está fazendo nada de errado. Aí ela acabou preferindo não... eu até pedi, né, o contato do contador para conversar, e ela acabou preferindo não passar, né. Aí, mas nos outros casos, eu não cheguei realmente a ir até o contador da empresa para fazer esse contato. Eu estava me limitando a conversar com o proprietário, né, cobrando documentos, lembrando, né. Lembrando, isso. Mas ainda não, realmente eu não fui até o contador da empresa, na maioria das vezes, né, conversar com ele. Pode ser uma forma de tentar, porque a gente não existe um único caminho que dá certo, que é mágico, né? Cada empresa, cada proprietário, cada contador pensa e reage de um jeito, né? Por exemplo, eu passei por uma situação lá no escritório, imagine que era uma coisa assim de valores elevados, era uma grande indústria. Não era de monofásico, né, do Simples Nacional, eram outros tipos de recuperação de PIS e COFINS. E aí a gente fez a relação dos documentos que precisavam ser levantados dos últimos 5 anos, né? E a gente nunca... O proprietário cobrando nossa inicial, e a gente falava, nós não recebemos documentação, né? E por um lado, isso é ruim para o proprietário, porque a cada mês está prescrevendo ali, está decaindo o direito dele, e é ruim também para o advogado, que fica, como você disse, com a situação, com o processo empacado, né? E aí, nesse caso, foi a iniciativa do proprietário, até, marcar uma reunião, tipo, nós 3, sabe? Ele, o contador e nós, para falar assim, o que você não está conseguindo, né? Qual que é a dificuldade disso daí? Às vezes, isso já é outro caso, né? E aí, com isso, o proprietário estava dando uma prensa, na verdade, no contador, né? Mas, como eu sempre falo, tentar evitar os conflitos, né? Mas uma situação, né, que é isso, falar com o proprietário, e o proprietário vai cobrar o contador, e às vezes o contador pode se sentir, porque não sabe do que se trata, ameaçado. Que é isso, vou passar a contabilidade para um cara, ele vai começar a falar que tem uma série de erros, de coisa que eu devia ter feito e eu não fiz, e eu fico mal na fita, e aí às vezes ele fica enrolando por causa disso. Outras vezes, que já aconteceu também comigo,
em que o responsável, né, ele não tinha assim um contador propriamente dito, era uma empresa então mais desorganizada. Então, quando a gente pediu lá, eu preciso da DCTF, eu preciso do documento XYZ, a pessoa não sabia que documento era esse. Aí a gente fez uma reunião para explicar, olha, a DCTF é aquela declaração onde você diz qual foi o faturamento, qual foi o tributo. A DARF é o guia de pagamento do tributo, a gente mandou por escrito e fez reunião para explicar, né? Porque era uma empresa menor nesse caso e completamente desorganizada, e a pessoa então que estava lidando ali, que era meio dono, sabe? Não estava sabendo que documento que era aquele que a gente estava pedindo. Então, assim, você passou por uma situação, né, que tentou falar até com o contador e acabou não dando certo, mas em outras situações, principalmente que você já fechou o contrato, né, porque se você já fechou o contrato, é uma situação em que o proprietário já está convencido, já está confiando em você. Então, de repente, com relação a eles, você tentar esse contato com o contador para que ele, te conhecendo, veja que você não é o inimigo. Para que ele se sinta seguro de que quando ele entregar a documentação, você não vai falar que está tudo errado, né? Que você não está fazendo a caveira dele para o proprietário, né? E talvez até ele esteja com uma dificuldade pela quantidade de documentos. Então, às vezes, conversando com ele, você fala assim, então vamos aos poucos, de trás para frente, né? Por causa da decadência ali. Sim. Então, vamos fazer de um ano por vez, né? Porque depois você vai ter que retificar mês a mês as competências no final das contas. Então, pode, para não tumultuar, né? Porque às vezes eles são contadores, como a gente falou, que atendem centenas de empresas. Então, fala assim, nossa, para eu levantar documento de 5 anos aqui vai ser um trabalhão. Então, às vezes nem é de má fé também. Né? Então, de repente, você fala assim, vamos fazer mês a mês, né? Vai me entregando mês a mês isso aqui, né? Seja por meio do proprietário para você ter essa ideia, mas se você conseguir com o contador, você acaba criando essa relação com ele, de ele não te ver como um inimigo, né? E de repente você pode até sugerir para ele como ele deve, isso é algo que a gente conversou ontem, como ele deve prestar serviço para várias empresas. Né? A partir disso, você pode até sugerir para ele, olha, de repente você podia me indicar para as empresas, né? Para outras empresas. E aí, você me indicando, a gente combina uma remuneração em relação a isso, um percentual em relação a isso. Então, você percebe que o direto com o contador, você pode utilizar outra linguagem para trazê-lo para o seu lado,